Olá, sejam bem-vindos ao programa Neuras de hoje. É uma alegria tê-los aqui e hoje uma conversa muito bacana, uma resenha legal com a galera do futebol, mas em alto estilo. Vocês vão entender o porquê. Doutora Júlia Streski, prazer tê-la aqui novamente, né? Timon, que honra hoje, que delícia abrir o programa hoje com um tema tão importante como esses. E hoje as nossas neuras estarão fora, porque hoje estaremos falando de um assunto muito interessante que todos os brasileiros adoram. Estaremos falando de futebol, melhor, estaremos falando de alta performance no futebol, estaremos falando de contratações no futebol, como é esse mercado de futebol, com dois grandes especialistas desse mercado. Seja bem-vindo, Douglas Montenegro, seja bem-vindo, Aldinei, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui em grande companhia para a gente falar desse tema tão especial para o brasileiro especificamente, para o mundo inteiro, mas em especial para o brasileiro. Aldinei, você é advogado especialista na área de futebol. Como que funciona isso, Aldinei? Boa tarde, primeiramente, os telespectadores, Júlia, Timon, muito obrigado por nos receber aqui hoje. E como o Douglas disse, a priori é um debate muito interessante mesmo, porque estamos em ano de Copa do Mundo, Exatamente. Né? Como vai ser com a nossa seleção? Eu tinha esquecido isso. Bem lembrado. Então hoje, esse ano é um ano decisivo para ver se depois de 2 décadas recuperamos o caneco. Mas falando um pouquinho de mim, eu já milito na área há pelo menos 2 décadas. O core business da gente é o esporte como um todo, mas com especialidade no futebol. Eu sou advogado, especialista em direito esportivo, e a gente lida com o futebol como um todo, né? Pessoas como o Douglas é muito importante, porque o atleta hoje, para ter um alto rendimento, para que a gente vislumbre de novo um título para a nossa seleção, hoje o atleta tem um staff, ele vai desde o advogado, que ele passa pela parte do coach, que ele passa pela nutricionista, fisiologista, fisioterapeutas próprios. Então o atleta hoje, se você pegar um atleta de alto rendimento como o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, nesse patamar, até o Mbappé mesmo que está vindo agora, mas Verdade. Já está nesse patamar, um atleta desse hoje, ele fatura mais do que uma empresa. O Aldinei, eles são comparados a Ferraris, Mercedes, são máquinas de alto desempenho e são tratadas assim. E não só a máquina, eu diria assim, uma empresa mesmo. Uma empresa. Na verdade é como se fosse uma instituição, por assim dizer. É verdade, isso. Como o Aldi disse aqui agora, essas estrelas, além de toda a contrapartida, da defesa, do cuidado por parte dos clubes que eles são contratados, né, que eles estão atuando, eles mesmos têm um staff muito forte particular. Verdade. Sim, eles têm uma equipe toda por detrás deles. Por exemplo, no caso do Cristiano Ronaldo, tem uma esplêndida performance, uma grande performance. E isso tudo não é ele sozinho com a instituição, o clube que ele é contratado. Ele se considera uma instituição, que realmente é, e ele faz por merecer, porque ele tem um grupo dos melhores profissionais do mundo. Mas isso mudou, né? Porque no tempo do Pelé, Aldinei, no tempo do Pelé, do Garrincha, não era assim que funcionava, né? O Pelé eu tive o prazer de conhecer em 2008, na festa de premiação dos melhores do brasileiro na CBF. E o Pelé, assim, eu vou falar, ali eu descobri porque a gente tem o Rei e Los Hermanos, nada contra ter nenhum Maradona. Porque assim, o Pelé ele é uma entidade, né? Ele é acima. Tem o Edson e tem o Pelé. Mas o Edson e o Pelé se completam. E isso vem muito do brasileiro, porque o brasileiro lá fora, ele é bem quisto. Tanto que o Luciano Huck, se eu não me engano, foi quem passou na África. Ele só com uma camisa do Ronaldo, ele passava de um país pro outro. Porque o nosso futebol é bem quisto. Até eu vou falar uma passagem minha, parafraseando esse tema que estamos pontuando agora. Vou falar onde que eu me preocupei muito com o futebol brasileiro. Quando eu fui pra Punta Cana, eu acho que uns 8 anos atrás, 10 anos atrás. Daí, todo lugar que eu ia do mundo, eu falava assim, where are you from? Brasil? Da onde você é? Do Brasil? Brasil, Romário? Ronaldo? Aí eu cheguei em Punta Cana e o cara do Chut, né, que foi levar a gente pro resort. Você é do Brasil? Michel Teló? Eu falei, nossa, o nosso futebol realmente teve um declínio nesse ponto. Mas como o Douglas falou, isso vem muito da viés do profissionalismo. Os clubes lá fora ficaram muito adiante da gente nessa visão profissional. Como você mesmo comentou aqui nos bastidores das SAFs, da modernização do futebol que está chegando agora. Pois é. Então, o que eu te falaria?
essa profissionalização ela é necessária em qualquer lado da vida. Qualquer área, né? Você comentou ali de, o jogador é visto como uma Ferrari. Se eu compro uma Ferrari, o que eu vou fazer? Eu vou levar por a melhor gasolina, vou levar no melhor profissional para fazer a lataria, a lavagem. Então o atleta hoje, mesmo o clube fornecendo tudo isso, é muito importante esses profissionais como o Douglas. Às vezes ele tem um staff que é só dele, além do clube. Porque ele se cuida como se ele estivesse cuidando da Ferrari dele. E ele é a Ferrari, né? Ele é a Ferrari dele. Ele cuida da carreira dele, que é uma carreira curta, né? Ele precisa, é importante. Do jogador de futebol é uma carreira Quanto tempo é a carreira de um jogador? O jogador hoje ele sai da transição do júnior pro profissional aí entre 16 e 17 anos, aqueles mais se destacam com 16, enfim, 17, pode ser até 18 anos, né? Idade pré-adulta, por assim dizer, profissional. Vamos lá, hoje o pessoal está trabalhando aí até 40 anos. Vamos colocar a média umas 35. Isso varia muito do histórico de lesões. Eu falo para todo mundo, isso é uma visão minha. Se o Romário tivesse, se o Ronaldo tivesse o histórico de lesões do Romário, que era a fisgadinha na coxa, o Ronaldo teria sido o maior de todos os tempos. Porque ele era um cara de alta explosão, cara alto, forte, porém rápido. Ele era muito rápido. E você vê o que ele fez no Corinthians, eu conversei muito isso com o Belletti. Quando a gente trouxe o Belletti pro Curitiba em 2016 ali, a gente conviveu muito tempo com ele aqui. Um atleta de alta performance, campeão de Champions League, pentacampeão brasileiro. Quando quando a tua cabeça pensa que dá pra você fazer o drible, mas o teu corpo responde não. Por causa das lesões. Então eu vejo muito a carreira do jogador, não é só ele se cuidar dentro e fora dos campos, é o histórico de lesões. Isso é uma variante inevitavelmente que pode ele vai ter lesões, né? Faz parte do ofício. Não é que inevitavelmente ele vai ter ou não, pode ter um quesito sorte. O Romário, se você pegar o histórico da carreira dele, jogou até 44. Zé Roberto agora que jogou em Palmeiras, etc. Mas existe, por exemplo, no mercado, o cara fez lá uma determinada idade, vamos usar 50. Sim. Dependendo da área que ele tá, ele já é descartado. Não, o jogador já depois de 30 é velho. Por exemplo, quando a gente vai negociar, vou falar por isso mim. Em qualquer esporte, Aldi, porque você está em todos os esportes, né? Em qualquer deles, a partir dos 30, já é considerado um jogador velho. Então, aí não é em todos os esportes. O Douglas até mencionou aqui do Zé Aldo, que é um grande amigo. O lutador do UFC, ele tem uma maturidade mais ou menos depois dos 30. Porque ele vem com aquela juventude que tem explosão. O Shogun, pô, um espetáculo. Assim lutando. Como os do boxe também. Isso. E o Shogun, ele explodiu no começo. Mas a maturidade vem ali na casa entre os 28 e os 35. O Anderson Silva foi esse caso, né? Então ele deu certo mesmo. Ele lutou no Pride. Muita gente não lembra. Um espetacular como pessoa e como atleta. Mas no UFC que ele se consagrou. Então é muito de momento. E o que eu te diria assim, ó, no futebol, a gente tem que criar uma trajetória. Eu sempre falo para um atleta que nos procura para gerir a carreira dele. Você quer um contrato ou você quer uma carreira? Se você quer uma carreira, venha comigo. Se você quer um contrato, eu te indico um outro profissional do nosso métier. Porque a carreira, você tem que planejar o hoje, o amanhã e o pós-carreira. Então o que eu vejo? O jogador que joga hoje, vou falar na minha época, mas nem tanto tempo atrás, o jogador para ir para a Europa, ele tinha que fazer um bom Brasileirão, jogar pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo São Paulo. Pelos mais poderosos. Para daí sair. Passar às vezes pela Libertadores, né? Então, mas hoje em dia, Douglas, você pega um menino, vamos falar que seja um menino aqui do Coxa. Os clubes têm olheiros aqui já, né? O Ian Couto fez um bom jogo de seleção sub-17 lá e já foi para Inglaterra. Então o jogador hoje pode sair do Coritiba, pode sair do Atlético, porque a visão que a mídia, que vocês, profissionais da mídia, fazem hoje com o atleta é de suma importância porque vocês estão valorando o talento. Então, voltando à parte da carreira, eu penso no jogador. Você tem que cuidar dele quando ele está começando, porque o Belletti falava muito isso e o Barcelona tem um programa espetacular. Depois vocês olhem no Google, Futebol Net. Eles fizeram, o Belletti foi com o Thierry Henry em Nova York e eles fizeram no Brooklyn uma união com as crianças, a Unicef e o Barcelona. Então o que é muito legal? Futebol Net é a criança jogando um esporte, seja qual for, mas o futebol. E através do futebol ela aprende a interagir com o próximo. Por exemplo, esse grupinho de 6 joga contra esses 6. Qual que é a regra? Se bater na parede, saiu? Não saiu no nosso.
no outro saiu. Mas você ensina o ser humano a conviver, que não tem raça, não tem cor, não tem crédulo, todos E o futebol somos é mais ou menos isso, né? O futebol é a miscigenação de todas Lembrando as que o etnias e Pelé parou credos. uma guerra, né? Pelé Uma parou uma guerra. O Pelé parou uma guerra pra E não é só assisti-lo. isso, o Pelé, onde ele ia, é muito legal esse documentário que fizeram dele no Netflix. Pra gente aguçar a memória, pra gente ver quem não pôde ver ele jogar. Meu pai pôde ver, eu não pude ver ele pessoalmente jogar. O conheci no jantar. Mas quando você senta com ele, assim, não tem como você não tietar, né? Eu falei, agora tem que tirar uma foto. Porque o Rei, ele é a mística do jogador que deu certo, mas do atleta que tá acima de todos os patamares. Mas hoje um jogador, para ter uma carreira de sucesso, que eu tava te falando anteriormente, você tem que pensar nele como um menino. Olhando para ele, hoje você é uma criança. Uma criança de 12, 13 anos, ele tá começando, ele tem anseios, ele vai ter uma namorada. O jogador, então, Aldinei, o jogador ele vai se revelar já de novinho, de criança. Então, hoje- É difícil o cara lá com 25, de repente, surgiu Te dou um exemplo. esse baita talento. Não, se eu não me engano, o Lee Edson foi profissionalizado com 21. Hoje, Tá da Maravilha também com... hoje você profissionaliza o jogador com 16 anos. Mas é E daí a importante, CLT. importante dizer o seguinte, para evitar transações com garotos, como você citou, Aham. hoje existe, né? Há algum tempo já existe uma lei de protecionismo quanto à idade desses garotos. Ok. E as divisões de base dos clubes, elas só podem ter acima de 15 anos. Ok. Abaixo ele é considerado escolinha dos clubes. Ah, Então, na lei, Douglas, você falou uma parte muito importante aqui, que eu quis parafrasear com o Barcelona para que a gente visse assim, a preocupação dos grandes clubes lá fora. Então, quando você pega um jogador, pela FIFA, ele é reconhecido como atleta a partir dos 12 anos. E daí tem um mecanismo de solidariedade, que é onde entram essas quantias nas vendas. O futebol brasileiro tem um mecanismo que é o de formação que não tem na Europa. Não tem em nenhum outro lugar a não ser aqui. E o jogador hoje, ele é regido pela CLT como atleta profissional a partir dos 16 anos. Então o contrato profissional só vem nos 16. Vamos falar do Hendrick agora. O Real quer pagar 150 milhões, o Manchester United, vários clubes de fora. Ele é do Palmeiras, ele é uma estrela, mas o Palmeiras não tem nenhuma seguridade jurídica. qual que é a idade dele? 15. 15 anos e já com essa Uma possibilidade. projeção Caramba, astronômica. meu. Olha Eu o até- futebol. Normalmente é feito transações nessa idade, Aham. mas a política brasileira aí, ela defende o seguinte, o atleta só pode transferir com 18 anos completos, não é isso? Isso, para sair do Brasil, sair do na país. verdade, e trabalhar lá fora só com 18 Só com anos. 18 anos completos. A não ser que ele seja um cidadão europeu. Ah, A ok. gente trabalha muito isso. Os jogadores que têm descendência e têm a cidadania, eu tenho uma advogada em Roma que ela faz todas as cidadanias para mim. Então, assim, você faz todo um apostilamento, vê de onde ele veio, qual que é a origem, segue o rito burocrático do governo italiano. Salvo algumas exceções também, as quais esses jovens atletas fazem toda a formação deles nos clubes direto do exterior. Direto Então, do já, exterior. às vezes um pai Já mora no manda pra lá. exterior, o menino começa com 12, 13 anos fora. Nesse caso, ele não Que é o houve caso uma do Messi. transação. Que é o caso Ele do Messi. procurou, bateu na porta de um grande clube, foi aceito, e lá ele faz a E formação. lá ele faz. Nós poderíamos considerar esses jogadores que são revelados muito cedo, se formos comparar no mundo empresarial, nós poderíamos compará-los às startups, que se destacam muito cedo e que poderiam ter todo esse assessoramento que você diz e que o Douglas vivenciou tudo isso, o assessoramento jurídico, assessoramento de marketing, assessoramento de coach, todo esse staff, para que ele possa, sim, brilhar e chegar aos grandes pódios, mas assessorado, criando uma carreira e não criando um contrato. Eu sempre falo pro atleta que nos procura... Porque ele é uma Júlio, empresa. Sim. Você, quando contrata a gente, você já não vai se preocupar com a parte mais cara, que é o advogado. Então a gente busca dar toda essa assessoria ao atleta, à família do atleta. Porque quer queira, quer não, o jogador sai de Curitiba e vai para Londres. A língua é diferente, os costumes são diferentes. Então a presença do familiar
E a presença do nosso staff por trás é o que vai dar esse alto rendimento. Como você disse, uma boa startup mal administrada não passa de um novo Não sonho. passa E ele de que não precisa ter- sai do lugar, que ela vai chegar até um faturamento X, mas não vai sair dali. Até porque também esse tipo de assessoria, como o Aldi está dizendo aqui, ela é extremamente importante porque, na maioria das vezes, a gente conhece de onde veio as origens dos jogadores, etc. E eles não são preparados para enfrentar a Culturalmente. fama. Culturalmente, A fama, inclusive. a questão financeira. Então, assim, ser bem assessorado, como o Aldi faz, e faz muito bem feito, é de extrema importância, porque esses atletas dependem disso para quê? Ter um alto rendimento sem se preocupar com erros na parte financeira, administrativa, etc., que é muito comum no meio do E futebol. eu imagino que seja trabalhado, Aldinei, a questão psicológica nesse desenvolvimento, né? Nessa parte da questão psicológica, o que eu busco passar para eles é a questão da vivência mesmo, de vários contratos. Por exemplo, você pensa assim, vou citar o Belletti ali de novo. Ninguém lembra do Belletti no Chelsea e do Belletti no Barcelona. Mas o Belletti saiu daqui, depois de pentacampeão do mundo, para o Vídea-Real. Então, às vezes, você estar num clube menor da Europa é um grande passo para você sair do Brasil, estar no métier, se adaptar à língua espanhola. Exato. É uma língua co-irmã da língua do português. Então, não vai ter aquele... Sai do Rio de Janeiro e vai para Londres. Não vê sol e só vê chuva. Então, você tem que se preocupar no seu ativo, que é o atleta, com cuidado essencial de para onde você vai. O Juliano fez uma boa Copa UEFA, foi questão de 1 ano a mais o Barcelona comprou. Por isso é tão habitual os jogadores brasileiros fazerem uma escala em Portugal. O mercado de Portugal é verdade. Um trampolim para os demais mercados da Europa. Vários dos grandes jogadores fizeram escala. Eu tava vendo, se eu não me engano, o Edilson e o Vampeta num podcast contando, né, as passagens, os apuros também que eles passaram, né, nessa questão. Agora tem uma coisa que está acontecendo no momento, a guerra. E jogadores brasileiros na Ucrânia com aquela dificuldade de virem, né? Como que o jogador, nesse momento, como que ele fica? Porque acabou, né? O que ele tinha para receber, o que ele tinha para vislumbrar de futuro lá, acabou. Nesse momento, né? Nesse Pelo menos momento, está nesse interrompido. momento, A guerra é um negócio muito triste, assim, que realmente o que está sendo feito lá é um massacre. Eu acompanho isso aí nos podcasts, na CNN, no Globo News, mas eu falo para vocês assim, o jogador, a FIFA extirpou praticamente a Federação Russa agora de qualquer competição. Então, assim, é ruim pro atleta, porque todos somos seres humanos e todos somos profissionais. Então, o atleta da Rússia não tem nada a ver com a decisão política do Putin. Isso. Mas o atleta da Ucrânia, ele não vai ter mais jogos, ele não vai ter mais clube. Então, eles estão sendo liberados por uma decisão extraordinária e eles podem buscar novos clubes. Só que são jogadores que estão lá de extrema qualidade. E custaram caro, né? Custaram caro. Inclusive e vão vir sem brasileiros, custo. né? Sim. Ó, inclusive ontem, eu fui buscar o meu filho no colégio, o Dodô matriculou a filha dele ali também. Então é mais um que está sendo repatriado. Então os jogadores estão vindo e não vai faltar mercado, porque o mercado ucraniano ele era muito competitivo, pagava bem, era um grande futebol e era um país aprazível de se viver. Kiev é praticamente a Berlim oriental. Porque era uma cidade cultural, uma cidade que você teria o prazer de criar seus filhos. Porque é difícil às vezes assim, ó, vamos falar da MLS. Quando a gente pega um continente com 3, 4 climas, nós vivemos 4 numa cidade, né? Mas um jogador sai do Brasil e vai jogar no Toronto, ele já vai ter uma situação climática e de vida totalmente diferente. Agora, se ele sair daqui e for jogar em Miami, isso é importante a gente pontuar também. Eu tenho um desejo de abrir um time nos Estados Unidos. E a gente está estudando muito o mercado. E o mercado da MLS, porque o showtime, futebol é showtime. E o americano, eu não vejo nada que ele ponha a mão que dê errado no showtime. No showtime. Então a MLS... Eu acompanhei algumas coisas do Orlando City. Você que trabalha com o Rivaldo, o Rivaldo tá morando lá. Porque também é bom morar. E eu acompanhei algumas coisas do Orlando City, que é maravilhoso. Maravilhoso. O showtime do Flávio, Orlando City, né? do Flávio. Então, mas você pegava... Flávio. Repare como o perfil técnico do atleta hoje está sendo muito mais exigido. A MLS, ela não comprava jogadores. Comprou o Baco, de 18 milhões. Aquele do Racing, que fez um gol no Flamengo na final argentina. Ela está comprando jogadores. Levaram o Soteldo. Então, jogadores mais jovens. Porque já virou o showtime.
A média de público, se você puxar 3 anos... Vamos falar antes da pandemia, pré-pandemia. 18, 17... A média de público da MLS era maior do que a média do Campeonato Brasileiro. Caramba. E grandes investidores mundiais hoje enxergam o mercado dos Estados Unidos como um mercado muito promissor. Veja o caso do Manchester City, uma das maiores equipes hoje do mundo. Ela tem uma segunda equipe nos Estados Unidos. E tem ocorrido bastante isso, não é, Alt? New York City. Inclusive, eu tô tentando trazer pro Brasil o Castanheiros. Informação em off, mas é o atacante do New York City, que é do Grupo City. Ele é um argentino, mas se você pegar, assim, ó, o jogador sai daqui e vai pra lá muito novinho, o Soteldo também tá querendo voltar. Os Estados Unidos, no planejamento de carreira que eu tava te falando, é um mercado legal para você que tem muita qualidade fazer. Brasil, Europa, que tem a grife Champions League, essa grife é insuperável. Abaixo de Copa do Mundo é a principal, né? Champions League. Mas se você jogar no mercado europeu, que é o sonho de qualquer atleta, e com 26, 27 anos, eu já tentei levar o Alexandre Pato também para os Estados Unidos, quando ele estava no Corinthians. Depois ele acabou indo para o Chelsea, Bertolucci. Mas assim, jogar hoje nos Estados Unidos, você está trabalhando com o Rivaldo, além de viver, é jogar numa liga extremamente profissional. E um jogador que vai lá, eles não pagam como a Champions League. Mas um jogador bem quisto por uma torcida, com a terceira maior média de público do mundo, o que ele faz? Ele vende a imagem dele. Ele vende refrigerante, ele vende carro, ele vende celular. Ele faz dinheiro. Ele faz, às vezes, um outro salário de 50, 60, 80 mil dólares por mês só com publicidade. Haja vista que você pegar os da NFL, os da NBA. Então eu vejo a MLS como uma liga em projeção e vai ser o futuro pro A hora futebol. que cair no gosto dos americanos, será a maior do mundo. Eu te digo que já caiu no gosto do americano, principalmente pelo grande problema de concussões. Teve um filme do Will Smith que revela. Todas as crianças eram treinadas para jogar futebol americano. Isso. Mas a cabeça do ser humano não foi feita para bater. E daí muitas mães com medo disso, se você olhar, a Júlia vai saber também o que eu tô falando. Os condomínios estão trocando as quadras por campos de soccer. Então as mães estão matriculando. E com o trabalho que o Flávio Augusto fez espetacular no Orlando, ele deu uma visão diferente. Levar o Kaká, imagine que ambição. Levar o Kaká, isso mesmo. O melhor do mundo, foi o último melhor do mundo brasileiro, era a estrela do Orlando City. E o Kaká é um cara com uma personalidade, pai de família, querido. Um gentleman, tranquilão. Né? Gentleman. É um exemplo, inclusive. Ele é um exemplo dentro e fora de campos do Brasil e do futebol. É importante também. Interessante isso aí. Eu tenho filho de um amigo meu que joga no futebol americano, o André Brava, que é filho do Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik é o meu mentor, eu trabalho no Instituto Gente com ele. E o André Brava é jogador profissional nos Estados Unidos. Que time que ele tá lá? Eu não sei que time que ele está agora. Ele tá... Mas ele é estrela lá. Ele é estrela de primeira grandeza. E a vida de uma estrela lá não deve nada pra Champions League. Não. Isso imagino, que você falou é o que ele vive. Ele vive todo esse glamour, ele fatura assim, milhões em patrocínios, porque é uma coisa assustadora. É um salário que na Europa ele ia ganhar 30 milhões. Mas você estar em Los Angeles, ter o Ibrahimovic E com 1 milhão. como Sir David Beckham. O Beckham como Sir foi David quem Beckham. abriu esse soccer nos Estados Foi. Unidos. Sim. E o contrato dele atrelava ele ter o direito de uma franquia, que é o pensar na pós-carreira. E eu falo sempre, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Verdade. A Vitória, ela era Ela é um gênio. Spice Girl, ela era a mulher naquela época. O Beckham era um jogador em ascensão. Quando ela parou a carreira dela, muitas pessoas não reparam no poder que ela teve sobre ele. De gerenciar a carreira do David como um astro, não só como um jogador. Ele ia para os Estados Unidos, só tinha mulher no jogo do Los Angeles, mas elas iam para ver o David Beckham. Eu te falei do perfil anterior da MLS. Só vinham estrelas, porque você ia para ver o Pirlo, para ver o Kaká. Então não interessa a idade, eu quero ver o ídolo. Quero ver Isso o cara. tá intrínseco em todo... Eu, quando eu crescia, eu queria ver. E inclusive Cafu, hoje, isso que você falou, muito verdadeiro. Quando, esses dias eu estava conversando com um amigo e eu dizia, eu gosto de ver David Beckham. Sim. Eu gosto de ver David quer ver a Beckham. estrela. Quer ver ele Então, jogando. É muito agora verdadeiro. Você trazer jogadores... A Liga já colou, a Liga existe, a Liga tá lá, já se estabeleceu. Mas você trazer os jogadores mais novos, você vai deixar o perfil mais técnico. Eu que tô acostumado a ver o futebol brasileiro, eu fui ver um jogo em Houston, e daí assim, foi 2-0.
mas era chato de ver, porque era aquela long ball, não tinha drible, eles não têm essa malemolência do brasileiro. Mas agora, permeabilizando, o que o Zico fez no Japão, né? Ele deu ginga pro jogador japonês. O que é o futebol japonês antes do Zico e pós? E o Zico é um ídolo. Hoje, ao meio-dia, nós tínhamos uma reunião com o filho do Zico, com o Júnior. Nós estávamos em uma reunião com ele e ele contando que ele fez um filme, ele teve que gravar um filme lá no Japão. E os japoneses, eles não gostam de falar com ninguém, né? E aí, quando ele dizia que ele era o filho do Zico, aí eles iam, porque o Zico é realmente um santo para o Japão. É um ícone lá. Um ícone, ele é um santo. Eles dizem que quando o Zico morrer, eles vão levantar uma estátua para ele, porque ele é considerado quase que uma entidade, que ele fez uma mudança cultural no Japão e em virtude dele dar essa gingada na personalidade do japonês. A China teve esse projeto de fazer o futebol como o Japão fez, quando ela elevou os salários. Mas o problema de ter a política se metendo no esporte. Exato. E passou a levar muitas estrelas mundiais a China, Levou estrelas mundiais, muitas. estrelas brasileiras, mas o futebol não melhorou. Por quê? Porque a gente não cuidou da base. Eu vou buscar na nossa infância, Douglas. Quantas vezes eu jogava futebol na rua, na pracinha, e pela falta de segurança hoje, você não joga mais na pracinha. Então a criança vai querer aprender direto na escolinha. Mas está intrínseco em quem vai ser o craque. Isso, o dom Deus dá. A carreira, a gente aperfeiçoa. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. No movimento humano, no empresarial, quando uma empresa ela para de crescer, nós sabemos que bateu no termostato do empresário. É a cabeça dele que é daquele tamanho. Isso acontece também no futebol, no esporte de uma maneira geral. O atleta chegou até uma altura, mesmo que ele tenha talento, ele não consegue passar dali porque ele não consegue subir, porque o sucesso dele chegou até ali, ele tem medo do sucesso. Um exemplo bom para te responder é o Neymar. O Neymar, ele tá num período que ele completou 30 anos agora, né, Aldi? E ele tem um histórico, como o Aldi bem mencionou aqui, de muitas lesões. Diferente do Messi, diferente do Cristiano Ronaldo, que já estão com a idade mais elevada, mas não tem um histórico. Ou seja, o Neymar a gente entende que já está numa faixa estabilizada de declínio de carreira. E o mercado... ele já chegou no patamar mais avançado, né? O topo dele foi na evolução física dele, como o Aldi bem falou aqui. Ele ali, quando estava nos tempos de Barcelona, 24, 25, etc., ele teve o topo. Mas as lesões atrapalharam a carreira dele. E isso é notado a nível mundial. Veja bem que ele passou do Barcelona para o Paris Saint-Germain por questão financeira. E hoje não é por questão financeira. Ele está para ir para um time menor da Inglaterra, é o que dizem. Mas por quê? Porque não se vê o Neymar na prateleira dos maiores do mundo Não hoje. ganhou Copa, né? Não será melhor do mundo. Não. Eu vejo assim, na tua pergunta, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da do Douglas, não só no quesito financeiro. O ser humano se estagna quando ele se acomoda. Então, Sim, você disse, a empresa parou por causa da cabeça do empresário. Mas eu acho que eu gosto mais do meu funcionário que discute comigo, porque a discussão é saudável para crescermos, do que o que só acolhe o que eu falo. Verdade. Porque a outra visão, às vezes, pode te abrir um horizonte que você não estava prospectando. Então, o atleta, se ele for uma pessoa que se reinvente, muitos atletas, com a idade, você começa a jogar mais atrás. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Muda de posição, né? Você muda de posição para te trazer essa longevidade. Sim. Mas você tem que querer. Se você quiser, seja o empresário, seja o atleta... É foco, o né? treinador, Foco, atenção. O Cristiano Ronaldo, com a idade que ele tá, o que ele faz hoje? Ele já não corre mais. Mas ele se posiciona bem. No lugar Ele certo. tem autoridade. Então, Ele tem autoridade. Ele jogava pelos flancos, o que a gente diz ponta, com alta velocidade. Hoje ele é centralizado como um atacante de área. Pra quê? Pra fazer gol, que ele sabe muito, mas ele tem uma potência e uma explosão física muito grande e uma assertividade muito, muito grande também na questão das finalizações. Então ele poderia continuar jogando lá até a idade que permitia, por conta da velocidade. Como ele pode se adaptar nessa função que ele é extremamente... Não, mas isso vai da cabeça do... Da cabeça. Vai da cabeça. Que, comprovadamente, o ser humano ele tem mais medo do sucesso do que do fracasso. E uma coisa que eu te falaria, ó, eu tenho saudade, é nostálgico você falar, mas os alemães jogavam com a gente no videogame em 94. Eles jogavam com o Romário, com o Bebeto. Aí você vai pra 2002, eles jogavam com o nosso time. Hoje, às vezes, eles não sabem nem quem tá na seleção brasileira. Infelizmente. É duro falar isso como torcedor, mas estagnou.
Então a gente tem que ter essa mudanças de ciclo, tanto na política, quanto na carreira, quanto no esporte, porque você precisa de motivação. Vai muito do papel do empresário ou do staff do atleta. Você não pode escutar o parça, você tem que escutar a tua voz interior. O Aldinei, culpam muito os patrocinadores. Mas culpam em que sentido? Culpam muito assim, ó, a seleção não é mais a seleção porque a CBF só atende exigência dos patrocinadores e não mais talentos. Não, mas eu discordo disso um pouco. Eu que vivi do lado de dentro ali, não tem, a Nike comprou a Copa do Mundo. Gente, não dá. Você tem 12... Imagina, eu vou falar agora por experiência, que a gente já conviveu com grandes treinadores. É muito difícil gerir 24 pessoas. Então é muito difícil. 24 egos, né? 24 egos superestelares. Exatamente. O Felipão conseguiu gerir. Eu vou falar vez pra só, você. uma Não, vez. mas conseguiu gerir quando precisava. E aquele negócio da família. Eu vou falar, o Tite também fez isso no Corinthians. Eu não vejo ele tá conseguindo fazer tanto na seleção. No Corinthians, ele pegou o Roberto e o Roberto Carlos e o Ronaldo. Isso. O que ele fez? Ele abraçou justamente os ídolos. E falou, gente, agora a gente precisa ganhar essa massa que jogar tá aí. Pra eles, né? Jogar pros dois. Porque você disse muito bem, o Ronaldo ainda queria jogar. Ele queria ser campeão. Ainda Isso tinha nele. gana, ainda tava nele. Dois ainda caras tinha que eu vi gana. nisso. Ele e Rivaldo. Michael Jordan. Michael Jordan. Porque, cara, é um absurdo. O Michael Jordan, ele não suporta perder na bolinha de gude. Não, e é treino. O Michael Jordan, ele é fanático por treinar. Treinar. Então, e tem duas coisas dentro de um jogador. O Messi, vamos pegar os dois que o Douglas parafraseou muito bem. O Messi é jogador, tá? É o Romário, é jogador. O Cristiano Ronaldo é atleta. É o profissional. Ele é atleta. O grande profissional. Os dois são profissionais, mas o Messi já nasceu com aquilo. Isso. Dizem que ele tem um grauzinho muito baixo de autismo, mas isso dá a concentração que ele precisa para se sobressair e prevalecer dentro de campo. Hoje nos conceitos modernos não é nem... esse grau de autismo é considerado um superpoder, que é o que deve vir por aí nos próximos. Se concentra, ele dá hiperfoco e ele dá muito maior concentração. Fizeram uma pesquisa na China, eu trabalhei com o staff dele um pouquinho, que é o Pablo, que cuida, o Belete que me apresentou. A gente estava fazendo um trabalho na China, que um grande investidor chinês, vindo dessa viés do governo de modernizar o futebol e dar a ginga. Aonde que você dá a ginga pro futebol? Um futebol, ele é construído numa geração. Não é construído de um ano pro outro. Pelo menos 10 anos. Isso estatisticamente é comprovado. Então seriam 2 Copas do Mundo. Isso é uma geração hoje em dia. Se você construir as crianças lá atrás, você vai ter uma seleção melhor, você vai ter atletas melhores. E a gente estava tentando levar um projeto de escolas do Messi para lá. Por quê? Porque fizeram a pesquisa com o Neymar no auge, antes da Copa da Rússia ali tudo. Quem que as crianças mais gostam? Messi. Disparado. E depois o Cristiano Ronaldo e o Neymar mais lá para trás. Então o brasileiro gosta do argentino. Gosta. Que é o Messi. Que é o Messi. Mas porque é a estrela. Mas é que gosta do bom futebol. Do bom futebol. O que aconteceu, O brasileiro gosta de resultado, de quem tem o que bom aconteceu resultado. agora recente com o público, né, da seleção brasileira, que torceu pra Argentina contra a seleção brasileira. Foi discutido isso na imprensa. Porque pra Contra nós, do Messi. público, Eu leigos... não faria isso, né? Mas... Sim. Pra nós nós leigos, dizendo- Aldinei, foi pra feito. nós leigos, nós vemos uma seleção frouxa. Uma seleção cheia de Sem mimimi, identidade, sem né? identidade, que não joga. Agora, antes de fazer uma pergunta pra você, como é que eles movimentam milhões, como é que isso funciona? Você acha que o dinheiro, ele... em um certo ponto, o dinheiro demasiado, ele desmotiva o jogador? O conforto desmotiva o jogador. É Mas mesmo. O isso- conforto desmotiva todo Olha mundo. só. Então, isso eu tocaria pro nosso coach, porque daí é a área dele, mas Não, mas você como empresário, você eu como constatou empresário eu isso aí. falo, foi o que falta, é o staff daí ficar em cima. O Michael Jordan teve dinheiro a vida inteira, porque foi o único cara que viu a Nike. Todo jogador queria ser patrocinado pela Adidas. E foi uma visão do pai dele. O staff, que no começo sempre eram os pais. Se você tiver um pai que consiga gerir, Visionário. mas com um staff profissional, você vai muito longe. Porque não é questão de dinheiro, daí é competitividade. Se o jogador não for competitivo com ele mesmo, ele vai estagnar quando ele tiver dinheiro. Mas eu sempre falo para um jogador meu. Muito bom. Cara, você ganhar 100 mil por mês. Ele ganhava 10, agora ele tá ganhando 100. Por 2 anos, você vai ficar bem. Vai ficar bem. Por 5 anos, você vai ficar rico.
Mas se você tiver competitividade, você não vai ganhar 100, você vai acabar ganhando em 2 anos 1 milhão por mês. E esquece o que você tem na tua conta bancária e pensa só em dar o show através do talento que Deus te deu em campo. Exato. E isso, em um determinado momento, nós vemos, principalmente aqui no Brasil, porque é o nosso quintal, nós vemos que acaba, né? Do jogador de alto desempenho. Em algum momento ele acaba tirando um ou outro Ronaldo, né? Tirando os vovozinhos que já estão jogando, que não desistem. O Rogério Ceni jogou até o máximo que ele pôde e ainda virou treinador. O Rogério Ceni tem mais gol que muito atacante. Mas se ele construir, se ele tiver essa estrutura que o Aldi disse, que o Douglas nos explicou, se ele tiver essa estrutura que é quase empresarial, cuidando da Ferrari dele... E aqui também na cabeça. Ele pode sair do campo, mas essa lucratividade nunca vai acabar, porque ele continua faturando, porque a imagem dele continua vendendo. O Ronaldo eu acho que é o perfeito exemplo. Beckham fatura até hoje, Ronaldo fatura até hoje muito, muitos jogadores da seleção faturam até hoje. Aí vem o fator ter toda essa estrutura, ter uma família constituída, ter uma mulher que o segure junto e que construa uma vida junto. E isso faz toda a diferença no pós-campo. A família é base de tudo, né? Eu pelo menos vejo isso não só em mim, mas nos atletas que a gente quer gerir. Quando a gente tem uma família por trás, a mulher que apoia o jogador no desejo de vida dele, porque ela casou com ele, às vezes, muitas vezes, ele é a estrela e não a mulher. Sim. Mas ela vive... a Vitória Beckham, a gente acabou de... Sim, ela deixou de ser estrela para ser a mulher do Beckham. Mas no pessoal, no íntimo dela, ela é uma mulher muito bem resolvida. Ela conseguiu gerir a carreira e transformar o Beckham em Sir David Beckham. David Beckham. Muitos detalhes que ninguém vê. Mas o Beckham hoje, para mim, é um dos maiores empresários. Não só do futebol, mas do esporte. E criou o Miami. Não sei se vocês viram a entrevista inaugural do Miami. Ele falou assim, mas por que Miami, Beckham? Ele falou, quem não quer morar em Miami? Quem não quer morar em Miami. Você viu? Então ele escolheu o lugar, escolheu a liga que está crescendo. E ele vai tanto ajudar a liga quanto a liga ajudar ele a posicionar. Porque é o ser humano se reinventar, Júlia. Quando a gente conversou lá atrás. O David saiu da transição de jogador para cartola. Então, você tem que ter essa ambição. Eu sempre falo para os meus atletas. Ambição te motiva. Ganância corrói o seu coração. Te derruba. Porque a ganância vai fazer você não ver o que você está fazendo. Vai fazer você atropelar. Mas a ambição de acordar todo dia e vencer é o que você tem que embutir na cabeça do profissional. Quando você tem ambição, daí você busca os profissionais. Exatamente, como Douglas, a ambição anda junto com o propósito. Com a humildade de fazer você entregar a sua carreira, a sua vida para alguém que vai saber gerir. Exatamente. A ambição anda junto com o propósito, com o foco da pessoa. A ganância vê só a parte financeira, por assim dizer. E hoje, né, no mundo corporativo, não só do futebol, as empresas procuram, o Aldi está falando aqui de ter uma base familiar, enfim, as empresas procuram não pelas técnicas, procuram contrate pessoas, ensine as técnicas, né? Desenvolva as técnicas. E assim, por isso as equipes europeias estão à frente também, porque elas já começaram com esse processo há bastante tempo e os jogadores se adaptaram a isso. Ou seja, hoje os jogadores europeus são muito profissionais. Esse lado que o jogador brasileiro tem de farra, carnaval, etc., lá não é admitido. Por isso, muitos brasileiros vão e voltam, porque não se consegue adaptar à cultura do futebol europeu. E por isso o futebol europeu está hoje, sim, à frente do brasileiro. Porque são pessoas focadas, são pessoas preparadas, com staff. E o futebol brasileiro ainda desliza, né? Derrapa nessa No final das contas, o staff, a organização vence. Aldi, você que está nesse mundo com as pessoas que estão começando, você acha que ainda leva muito tempo para o nosso jogador de futebol chegar a esse nível de profissionalismo que já está lá na Europa? Não, porque hoje os grandes clubes, principalmente com o advento da SAF agora... teve uma mudança aí, né? Já está tendo. Essa mudança está clara no Flamengo. Eu acompanhei lá com o Bruno Spindel lá atrás, que era o Fred Luiz, era uma equipe que veio para gerir o futebol de uma maneira profissional. Como que funcionava? Só para o nosso telespectador entender.
Porque isso entrou em voga no Brasil novamente por conta do Ronaldo Fenômeno ter comprado o Cruzeiro. É o Cruzeiro, né? Sim, é o Cruzeiro. E aí surgiu a notícia que tá mudando o clube de ser meramente um clube para se transformar numa empresa. Qual que é essa diferença? Essa visão já vem de um tempo para cá, mas o que eu ia falar ali do Flamengo, só para vocês entenderem a gestão profissional do clube. Quando você geriu o futebol como um negócio, como uma empresa, você tem que prestar contas. Agora, o futebol era muito gerido como uma prefeitura. Então, os mandatos eram cíclicos. E daí você passa o ciclo, o cara deixa pro outro resolver. Daí você contrata o jogador 5 anos, que pode contratar, e o teu mandato é de 4 ou é de 3. E aí? E o outro fica para pagar a conta? Então, isso passava muito pelos conselhos deliberativos, que era para frear. Não pode contratar jogador nos últimos 6 meses de mandato. Mas aí o cara contratou em janeiro, o Fred, 1 milhão por mês. E daí deixa para o outro presidente que assumir. Então, essa visão política de prefeitura, de se locupletar do clube para si, está acabando, haja visto o profissionalismo. E o papel da imprensa, que é muito importante. Sim. Vocês noticiarem o que está errado, porque nos erros vem o acerto, né? Você pode errar uma vez, 2, a terceira já é burrice. Então, o Flamengo, mesmo com o regime antigo, transformou numa potência absurda. Se você olhar o superávit do Flamengo no passado, é 1 bilhão, eu acho. Aldinei, então, essa mudança veio para justamente organizar, principalmente as finanças dos clubes, né? Como a Júlia disse ali, né? Grandes empresas, uma startup. Então, colocando o futebol no parâmetro empresarial, a SAF vem para ser uma empresa, para ser um negócio gerido, como na Europa. Todos os clubes têm acionistas. As pessoas investem dinheiro ali, ou fundos internacionais ou próprio brasileiros. Vamos exemplificar agora. Aconteceu agora com a guerra na Rússia. O mega empresário russo teve que vender o clube. O Abramovich. Como que é o nome? O Chelsea. Que é um dos mais poderosos. Na verdade, não teve que vender, né? Eu vi como uma jogada dele. Congelar os bens dele. Isso. E ele colocou a venda para doar para a Ucrânia. Temos que ter um pé atrás com isso. Mas não eles bloquearam os bens e dentre eles o Chelsea, porque é um bem, é uma empresa. E ele é o acionista majoritário. Mas o Sevilha, o Barcelona, quando os clubes são empresas, você tem que prestar conta. E quando você tem que prestar conta, você tem que gerir essas contas. Então eu vejo que a SAF vem para colocar o futebol brasileiro, quiçá novamente no patamar que a gente merece estar. Somos os únicos pentacampeões do mundo. Verdade. A nossa camisa ainda pesa, mas ela precisa ser bem gerida. Tanto na Confederação Brasileira como a CBF, deixar de ser tão política e ser mais empresa. E que a seleção brasileira tenha esse viés também empresarial. Porque hoje não tem. Então a gente sente, não vinha né, tendo, pelo menos, até agora, né? Não vinha. Você acha que a seleção ela sempre foi aos trancos e barrancos? A seleção brasileira? Porque nós ganhávamos, daí ficávamos um tempo sem ganhar, daí ganhou de novo. Como que você profissional O lapso temporal de 94 para 2002, eu era ferrenho torcedor do Brasil. Eu. Então, hoje assim, eu assisto por ser meu core business, mas sabe aquele tesão de ver o Brasil jogar? Não dá. É isso, assim, porque a gente, foi o que eu te falei, de brincando, falando pro público mais jovem hoje, dos E-Games, também, que é um negócio muito interessante. O Ronaldo hoje é um magnata. O Luquinhas Hang também, o filho do Luciano. Conversei bastante lá com o sócio do Luciano. Tá montando também a Van Liberty de E-Games. Então, o E-Games é uma coisa que é pra criança, mas a brincadeira de criança bem gerida virou uma indústria bilionária. E com a pandemia, é o que você disse, é o momento. Os clubes de futebol hoje têm equipes para e-games. Para competir games. Caramba, utilizando o próprio clube. Então você tem lá alguém que usa a camisa digital de uma certa equipe para disputar os campeonatos mundiais. Com salário, tá? Com salário contratado e tudo. E ganha igual os jogadores normais, hein? Os grandes jogadores de e-games. É um nicho de mercado que na pandemia ficou muito mais visível, porque as crianças não podiam sair de casa. E para conversar com as outras crianças, usava os mecanismos tecnológicos. No jogo, no WhatsApp, jogando um contra o outro, FIFA, Winner Eleven, todos esses outros jogos. Mas então foi o que você disse. O negócio bem gerido, o futebol é um negócio trilionário.
É um Haja visto mercado que mexe. gigantesco. Mercado absurdo. É. Então, como todo o negócio que a gente tem na vida, ele tem que ser bem gerido. Eu vejo que a SAF vai ser um advento promissor e os clubes que trouxerem dinheiro correto lá de fora, de maneira clara e transparente, dando uma gestão empresarial, o Brasil, eu acho que em 5 anos aí a gente Ele volta de novo Pra ao você patamar volta que a ser estava. Para você temido ter lá fora. ideia, Temido, é. para vocês terem ideia, por exemplo, da importância da profissionalização, o que está por ocorrer aí agora é a criação de uma liga essa que é tão desejada pelos clubes brasileiros, para tirar o poder da CBF e deixar a CBF tão exclusivamente com Só a a seleção seleção. brasileira, Hoje a CBF rege todo o futebol todo o brasileiro. futebol brasileiro. E aí tendo essa administração por uma liga, aumenta-se as rendas, tira o poder da televisão, é uma coisa O mais futebol foi proporcional. escravo da Rede Globo por Mas ó, 20 e a poucos MLS, a NBA, a NFL, a NBL, lá cada clube, você já viu que dependendo do jogo, a você sua vê na própria- HBO, você vê na Fox, porque quando a liga é gerida pelos donos dos clubes, vamos falar que só tem a SAF, a gente vai montar uma MLS. Então vai ter esses acionistas que vão se conversar e vão dar liberdades. Eu sou um capitalista nato, então eu vejo que o mercado com liberalidade, sim, e uma certa regulação, mas dos entes, o que é bom para um e for bom para todos, dentro de um consenso, vai ser bom para o mercado. Então, eles tendo mais liberdade, ele fatura mais, ele consegue contratar melhores jogadores, brigar para o jogador não sair tão jovem e manter as estrelas aqui dentro. Quando o dólar estava baixo, eu trazia muito jogador da Argentina e do Paraguai, porque eles viam a nossa liga como a maior. O futebol brasileiro ainda é visto como uma liga respeitado muito nessa forte, parte. mas pelo glamour e não tanto pela seriedade que era dada aos clubes. E essa seriedade, hoje ela está melhor no Brasil? Como está Eu isso? vejo que tá muito melhor do que uma década atrás por causa da transparência Certo. e volta a repetir o papel de vocês da imprensa, porque hoje tudo é noticiado. Então, a partir do momento que tem essa transparência, você traz o capital externo. E hoje, se você fizer um spread cambial para trazer euro pro Brasil, tá muito bom de investir no Brasil, né? Sim. O Brasil é a É um bola. mercado mais do que maravilhoso nunca, né? para Mais do que investir. nunca. Mais E do para que investir nunca. em todas as áreas. Hoje o Brasil ele está atraindo investimento em todas as áreas. No esporte também está atraindo investimento estrangeiro? Sempre teve investimento no esporte com as grandes empresas. Você veja o Allianz Parque, é uma empresa de fora. O Allianz, a WTO construiu, mas o Neymer Rights é de fora. O Corinthians ainda conseguiu o Canel Química aqui, que é nacional, mas um vínculo que eles têm lá interno. Mas eu vejo que muitos grandes clubes... Eu vou falar uma coisa minha, assim, por exemplo, o Guaraviton, eu conheci quando eu tava na camisa do Botafogo. Mas antes disso, no Túlio Maravilha, eu fui tomar 7-Up, eu só tomava nos Estados Unidos. Falei, agora tem 7-Up no Brasil? Então por quê? Porque tava ali a Parmalat, Palmeiras, Parmalat. Sim, todo Palmeiras, mundo Parmalat. fala. Isso eu me lembro dos bichinhos. Então, respondendo a sua pergunta, a Parmalat, o posicionamento de marca foi utilizado o futebol. No futebol. O futebol, voltando lá atrás, assim, uns 12 anos atrás. O Carioca ainda tem muito isso. Aqui em Curitiba eu não vejo porque é frio. Mas o pessoal tinha o Fla-Flu no domingo, eles iam na banquinha pra ler o jornal, que tinha um jornal exposto, você comprava pra levar pra casa. Então, a imprensa como um todo posiciona e dá esse tamanho de repercussão para o investimento no futebol. Vamos falar um jogador que está escrito aqui, Panasonic, no Santos. Quando ele vai dar uma entrevista no Globo Esporte depois do jogo, ele fica 3 minutos. Quanto custa 3 minutos para Panasonic na Globo? Caramba, é milhões. Absurdo. É. Então você tá entendendo? Esse posicionamento de marca através do futebol sempre foi explorado, respondendo a sua pergunta. Então Voltando, o investimento continua chegando. Continua, muito. sempre teve e eu vejo que vai ser perpétuo. Porém, com uma administração melhor e mais transparência, o dinheiro que entra vai ser aplicado no que foi Os combinado. resultados vão ser melhores. Os Os resultados resultados sendo melhor, a marca é mais visualizada, Aham. mais bem posicionada e isso atrai mais outras marcas a investir no futebol. voltando à questão da profissionalização dos clubes, né? É importante dizer o seguinte: aquele que não se adaptar ao novo formato profissional vai deixar de existir, ou vai resistir num outro nível, num outro momento. E aí o que acontece? As grandes marcas, os grandes clubes podem desaparecer e surgirem outros novos clubes com Verdade. competência administrativa, o caso do Cuiabá.
O Azures hoje aqui, Azures. que o Marcelo do Real Madrid está investindo, o próprio Atlético Paranaense está tendo melhores resultados que os grandões. E o próprio Atlético Paranaense se preparou há 10 anos atrás para ser o que ele é hoje. Hoje é referência nacional. O Atlético Paranaense é um exemplo de gestão. É verdade. A gente estava debatendo ali antes, mas Você acha que a Copa do Mundo influenciou nessa? Não. Não? Não acho que a Copa do Mundo tenha influenciado, porque assim, era o único clube com estádio de Copa aqui. Mas isso não faz o jogador jogar. Então a Copa do Mundo é um evento, que é da FIFA, não é nem nosso. Então até a prefeitura teve briga. Fosse isso, Manaus, o futebol de Manaus e de outros locais estariam bem A Copa do Mundo é um evento à parte, que fomenta o país e fomenta economias locais. Porém, para o futebol, ela é uma vitrine para venda do atleta, mas não para os clubes em si. Não para a longo prazo. Que tem um jogador numa seleção ou numa Copa. Então eu não vejo ela como uma fomentadora de quesito a mais para fomentar o futebol, não. Ela fomenta o lugar onde ela passa. Que gere outras coisas, outras fontes. Mas não é essencial. Agora é o seguinte, esses milhões, como que funciona? Porque numa conversa de bastidores eu entendi que o futebol não é só aquilo que nós vemos em campo. Existe todo um mercado, até porque para manter esse glamour, manter esse alto desempenho de faturamento, inclusive, algo acontece ali atrás. E uma curiosidade que nós temos, nós leigos de futebol, é como que o jogador passa a valer esses milhões? Lembra da última negociação do Neymar, que foi milionária? A gente não conseguia entender como. Então, é o rendimento que o clube tem, né, em cima disso. Quando o Aldo colocou isso aqui, ele colocou lá atrás também a situação seguinte. Até no futebol dos Estados Unidos foi o exemplo dele, mas os jogadores, muitas vezes, o salário é o que ele menos ganha. É a menor fonte de rendimento. Eles têm contratos de imagem, têm contratos de patrocínio particular. Então, tudo isso faz o quê? A valoração dele crescer. Porque ele cresce junto com outras marcas. As outras marcas passam a ter interesse nele, marcas esportivas, marca de... E isso agrega valor na persona. Eu vou falar assim, se fosse o pai do Neymar, não vou falar na parte financeira. Neymar pai tá gerindo muito bem na parte financeira. Na parte profissional, ela naturalmente viria a parte financeira no patamar de hoje se ele tivesse continuado no Barcelona. Primeiro, tava acabando a era Messi, mas o Messi era o brother dele. Ele teve uma boa relação com o melhor jogador do elenco, o jogador que fez história. Ele seria o substituto natural do Messi. Fosse eu gerindo a carreira. Se ele continua numa grife chamada Barcelona, ele ajudaria o Barcelona a ser muito mais forte, se manter no tamanho que ele estava, seria o substituto do Messi. O Messi nunca teria saído. Eu vejo com a posição do Neymar. O Messi abraçando ele, a causa dele. Ele, passando o bastão pra ele. Então, assim, ganhar títulos, ter uma carreira fortificada, mas com solidez num clube aonde você possa se projetar, o Barcelona projetou ele. Mas ele projetaria o Barcelona, como você disse. Até porque dinheiro é consequência de uma boa. Consequência do bom trabalho. O dinheiro é sempre fruto de um bom trabalho. Dinheiro é só consequência. As pessoas se perdem e às vezes ganham menos. No caso dele, ele ganhou menos dinheiro. Não é que ele deixou de ganhar dinheiro, né? Não, então... Ele ganhou menos do que ele ganharia. Ele ganharia o ganho que ele tem hoje, ali. Ele teria tido lá, sim, consequentemente, e talvez muito mais. E natural, talvez muito mais. Talvez muito mais, porque ele teria os outros títulos. E eu acho que ele chegaria ao melhor do mundo. Ele chegaria ao melhor do mundo, sem dúvida. Mas, se ele tivesse continuado ali, eu acho que a próxima eleição a melhor do mundo seria dele. Até porque ele estava no ápice da carreira. Seria dele. Mas aí nós voltamos àquilo que você colocou no início, Aldi. É quando nós não temos a vaidade e somos inteligentes o suficiente de nos cercarmos de pessoas mais inteligentes que nós, que venham bater de frente conosco. Eu falo assim, a vaidade é a prostituta do futebol. É a prostituta de qualquer área, né? Então, mas principalmente no futebol, que eu digo assim, quando o árbitro aparece mais que a partida, tá errado. Tá errado, verdade. Quando o empresário aparece mais do que o jogador, tá errado. E o técnico. Então, as estrelas são os atletas. A gente tem que ter humildade. Eu dou entrevista quando é extremamente necessário. Nos casos que a gente trabalhou lá com o Curitiba, na questão de trazer o pentacampeão para valorizar a marca. Então, assim, a gente gosta de ver o futebol como um negócio. E fazer um negócio sério. Porque o negócio sério é visto por mercado com seriedade. E você vai fazer uma captação de recursos. Por quê? Porque se o time está bem montado, ele vai ganhar.
Quando ele ganha, ele traz mais visibilidade. As marcas querem visibilidade. Foi o que eu te falei de estar posicionado na Globo, na Record, na ESPN. Sim. Hoje é mundial. Então o jogador que tá dando entrevista, você tá estampado no peito. Mas você quer ele estampado. Eu vou dar nesse viés aqui, uma história, uma pincelada numa história que aconteceu comigo com o seu Neville Proa. Você sabe o que é o seu Neville Proa? Dono da Guaraviton. Ele começou no Botafogo porque ele fez um estudo que o Botafogo era muito bem quisto no Brasil, devido lá atrás ao Túlio Maravilha. 7up. Daí ele colocou a Guaraviton lá e depois ele colocou 50 milhões nos 3 grandes. Ele só não colocou no Vasco, que eu acho que era Forte e Vitron. Mas o que ele falou? O Adriano tava no Flamengo. E na hora de renovar lá, o cara mostrou pra ele assim, ó. Você quer a tua marca? O Adriano tinha saído com não sei quem, tinha acontecido no Queimada no poste. Então, mas o que eu tô te falando deu um tiro Olha na mão. onde que eles se metem, né? Então, aconteceu uma coisa errada. Mas o Adriano reflete o Flamengo. Exato. Que reflete o patrocinador de 50 milhões. Exato. E quem tava no Botafogo? O Seedorf. Seedorf, como aos 40 anos, correto. A manchete era Seedorf, caderno de saúde do Globo. Seedorf, aos 40 anos, mantendo uma longevidade jovial. Camisa do Botafogo, Guaraviton. Daí do outro lado tava a Visa. E o Adriano. Página policial. Então, aonde você quer figurar? E isso renovou a marca. Então, o futebol, com seriedade, o atleta tem que ser muito responsável. Porque eles têm junto, todo atleta que assina um contrato grande, ele tem o salário e tem o direito de imagem. E muitos clubes não exploram o direito de imagem. Direito de imagem é fazer ele trabalhar com alguma propriedade do clube. Representar o clube. Olha, eu acho que isso no Brasil falta muito. Lá fora tem bastante. Faz um evento pro sócio torcedor, para as crianças o dia encontrarem um ídolo, para as crianças chutarem uma bola no meio. A NBA não para e você tem que jogar lá, e eles convidam. Aí o cara paga mais caro para estar lá dentro e ele é mais assíduo. O Brasil, o sócio torcedor funciona da seguinte maneira: se o time tá bom, você paga, você é adimplente. E quando o time tá ruim, que o clube mais precisa, aí ele não é adimplente. Então é o futebol ser gerido. É uma indústria fantástica, maravilhosa. Financeiramente, não tem nem o que dizer. Eu falava assim pros meus amigos: vender um jogador no começo de carreira é melhor do que investir no Facebook. Porque, como você disse ali, eu vejo o jogador como um quadro do Romero Brito. Ou um quadro do Picasso. Você não pode dar valor ao talento. Você vai dar o valor que o talento merece naquele momento. E ao que ele agrega. Ao que ele agrega, mas naquele momento. É o que ela agrega. Porque o jogador que tiver uma carreira ilibada, ele vai ter uma longevidade. Eu sempre falo isso para todo mundo dos meus negócios. Credibilidade te traz longevidade. Eu perco um negócio, mas eu não perco minha credibilidade. E até porque talento sem ação não serve pra nada. Com certeza. O talento bem explorado vai trazer essa credibilidade e vai dar a esse talento a longevidade. Seja dentro, seja fora dos campos. É a mutação do ser humano com ele mesmo. Foi o que você disse bem do David Beckham. Hoje, pra mim, ele é o melhor cartola da NBA. Ele não entra com R$1, igual o Ronaldo, geralmente. Porque o nome fala mais alto. Mas o nome foi todas as vezes que ele deixou de sair lá atrás. Foi todas as vezes que ele treinou lá atrás. Foi tudo que fez a rainha da Inglaterra nomear ele Sir David Beckham. O cara jogar com vontade. Todas as vezes que o cara jogou com vontade e as pessoas viram isso, perceberam. Então, e muitas pessoas não olharam um momento assim. Quando o Beckham explodiu também. Isso muito da visão da mulher dele, mas ele soube aproveitar. O futebol europeu estava carente de ídolos nacionais. Se você olhasse nessa época que ele explodiu, os maiores ídolos eram brasileiros. E argentinos. Pô, Ronaldo era o exemplo melhor disso do era o Real Madrid Galáctico, que era gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro e não inteiro. tinha nenhum Então, europeu. por que a rainha nomeou ele Sir também? Para mostrar que o sangue inglês, o britânico nato, é o ídolo dessa Copa do Mundo. Mas então, é a posição e a oportunidade. Eu que agradeço, acho que se a gente for entrar em resenha, né, Aldi, no futebol, eu vou te dizer que pode separar aí 30 dias, 24 horas por dia, que não cabe. É muita coisa. E é o que o pessoal mais gosta aí entre os boleiros. Vou falar em resenha, em muito assunto, né? O mais gostoso mesmo é a resenha, porque a gente viveu muito dentro do futebol e a história e contar a história que você viveu. Então, ter os jogadores aqui é uma fonte sempre inesgotável de assuntos.
E um assunto puxa outro. E a curiosidade de como é o lado de cá e transmitir para eles essa segurança do que eles precisam também no lado de lá. Então ela disse muito bem agora, a Júlia ali, para que o atleta se profissionalize. Eu que agradeço a vocês, a honra foi nossa de estar aqui.